Boa noite para todo mundo que nos assiste ou que ainda vai nos assistir. E aí é um bom dia, boa tarde, né? Porque a gente não sabe quando que essa live vai ser assistida aí por ti. Hoje eu tô sozinha, sem a minha companheira Camila, ela tá num evento, vai falar sobre como mudar de carreira, o que a gente veio falando aí ao longo da semana, hoje ela tá exclusivamente falando sobre isso. Nós chegamos no nosso quarto e último dia de live da Carreira Tech. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento, que é um dos pilares, é uma das áreas que fazem com que a tecnologia seja o que ela é hoje. Então, no início da semana, nós falamos sobre qualidade, na terça, nós falamos sobre design. Ontem nós falamos sobre processos, olhando para a parte de produto, agilidade, o processo como um todo. E hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento, que dos quatro seria aí o que é mais conhecidinho, porque normalmente quem não é da área de tecnologia, a primeira coisa que vem à mente é código. Então, esse pessoal é conhecido aí por fazer código, fazer as aplicações que nós conhecemos hoje. E uma das informações que a gente colocou no nosso Instagram é que hoje existe pelo menos 1000 linguagens de programação. E a gente vai entender com essas pessoas se é realmente isso que todo mundo olha, 1000 linguagens, acordou e hoje está vendo uma linguagem nova de programação. Se tivermos alguém aqui, vai falando de onde que tu está nos assistindo, se acompanhou um dos outros dias das nossas lives. E é isto aí. A Move It. Acredito que seja a Camila dando a boa noite pro pessoal. Muito bom estar mais um dia aqui. Então, chega de balalá. Vou chamar aqui hoje os nossos convidados que vão falar sobre essa área que é super importante na tecnologia. Então, primeiro deles é o Nicolai Poleto e a Juliana Onofrio. Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Oi. Boa noite, tudo certo? Que bom. Então, como nós temos hoje, a Camila mesmo aqui. Como eu falei antes da introdução, hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento. E o objetivo da Movet, ao longo dessa semana, foi poder apresentar todas as áreas que compõem a tecnologia. Que a gente poderia aumentar o leque, falar sobre segurança, falar sobre infraestrutura, tantas outras oportunidades que nós temos dentro da tecnologia, mas a gente se resumiu a essas quatro que são os pilares de sustentação para a tecnologia ser o que ela é hoje. E hoje vamos ouvir essas duas pessoas que passaram por transição de carreira, hoje são pessoas desenvolvedoras, e a gente quer ouvir um pouquinho mais da história de vocês. Então, Ju, começa contigo, te apresenta e fala de onde que tu veio, tua profissão que era e onde que tu tá hoje. Oi, gente. Bom, eu sou a Juliana Onofrio, fazendo aqui minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos avermelhados, castanho escuro avermelhado. Estou usando óculos e estou com uma roupa preta, mais ou menos assim, vários casacos. Eu sou de São Paulo e aqui está muito frio eternamente. E a minha primeira profissão, né? Eu tenho algumas, na verdade, assim, mas a profissão que eu mais exerci foi a advocacia, né? Eu sou formada em Direito. Aí eu também sou administradora e tem algumas outras ali de hobby, né? Gastronomia e eventos. E eu decidi fazer essa transição e agora estou como engenheira de software Java no PagSeguro PagBank. E acho que é isso, esqueci alguma coisa? Não, isso aí, ao longo da nossa conversa, tu vai contar mais detalhes aí sobre essa transição. Nicolai, conta aí um pouquinho sobre a tua pessoa, de onde tu vem, para onde tu tá indo. Então tá, boa noite pessoal, sou Nicolai Poleto, sou um homem branco, cabelo e barbas pretos com partes grisalhas. Eu estou vestindo uma camiseta preta e o meu fundo na parede, eu estou aqui na empresa onde eu trabalho, que hoje tem um churrasco, mais tarde. Então tem uma frase aqui que diz, tente mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo.
Bom, eu estou na CWI, alocado no cliente que é o Pão de Açúcar. Eu entrei na CWI pelo Reset, que é um programa que justamente serve para essa transição de carreiras, e estou aí há um pouco mais de 1 ano e meio na empresa. E tua profissão antes? Vamos começar. Sim, Vai claro. responder isso. Bom, eu tive algumas transições. Eu sou formado em engenharia de controle e automação. Antes mesmo de me formar, eu comecei a trabalhar na parte de automação industrial. Eu desenvolvia software para máquinas, que era uma coisa bem específica dessa área industrial. E, em paralelo, depois de um tempo, eu comecei a mexer com cerveja. Eu tinha um hobby que acabou virando uma profissão. Eu acabei abrindo um pub, cervejaria, depois outro pub, e eu fiquei nesse ramo aí por 11 anos. E depois de todo esse tempo, eu decidi voltar aí para a área de desenvolvimento, totalmente desatualizado, ferramentas totalmente novas, linguagens diferentes do que eu utilizava, e o Reset aí me serviu como uma porta de entrada aí para eu poder fazer essa transição de volta, né? Embora que lá no início era uma área bem industrial, bem diferente do que eu trabalho agora. E basicamente foi isso. Legal, você já contou aí um pouquinho, então, como é que foi essa tua jornada, como é que foi esse teu processo de transição. E direcionando para ti a pergunta, como é que foi que tu direcionou assim, olha, tá, eu conheço de código, tô fazendo, tava em outra área, né, em outro segmento. Como é que foi que tu parou? Qual foi o ponto de partida para, olha, eu vou voltar para tecnologia, vou virar um desenvolvedor? Ou tu não tinha o plano de ser desenvolvedor, só tinha o desejo de ir para a área de tecnologia e aí o desenvolvimento casou com as tuas expectativas? Conta um pouquinho sobre isso. Eu sempre curti essa parte de desenvolvimento. Desde criança, antes de ser alfabetizado, eu tive o privilégio, talvez, de ter um computador daqueles que ligava na TV, um CP400. Estou entregando a minha idade agora. E eu comecei a brincar ali de digitar, e eu copiava código de um livro que vinha junto com o computador. Então, eu sempre tive esse interesse, e durante a escola eu fui estudando algumas linguagens, fui para o Pascal, mas assim, por hobby, totalmente hobby, nunca me aprofundei tanto. Mas eu aprendi um pouco de cada coisa, assim, porque eu achava divertido. Aí eu entrei na faculdade, aprendi C, e aí depois surgiu essa oportunidade de trabalhar com desenvolvimento para a indústria, que era muito voltado a máquinas e tudo mais, muito diferente do que eu faço hoje. Então, teve esse período aí que eu trabalhei com pubs e cervejas, com cervejaria e tudo mais. Eu abandonei a parte de desenvolvimento, porque o Brasil passou por uma época que a indústria acabou declinando demais, eu perdi todos os clientes que eu tinha. Eu tinha uma empresa dessa automação industrial, e eu me vi com a necessidade de trocar de ramo, justamente por causa dessa crise. E a cerveja acabou virando algo melhor do que automação. Chegou um ponto que eu estava trabalhando só com cerveja. Eu fiquei alguns anos aí trabalhando com os pubs e a cervejaria. Entrou Covid, alguns outros problemas. É uma vida muito cansativa. As pessoas têm uma visão de bar, se alguma coisa glamourosa, não é muito difícil, é muito complicado, é muito desgastante trabalhar com muitos funcionários e tudo mais. E era uma coisa que eu estava muito insatisfeito, e eu já queria trocar, só que eu não sabia para onde eu poderia ir, o que eu poderia fazer, né? Algumas pessoas me indicaram, por que não volta para desenvolvimento? Mas como é que eu vou voltar? Eu não sei mais nada, eu estou muito desatualizado, as coisas... Imagina, eu aprendi Java um pouquinho, era Java 2, então isso é muito antigo. E eu não tinha coragem de daqui a pouco bater em alguma porta para procurar alguma coisa, né, que fosse uma vaga de estagiário, júnior. E então um colega meu, um ex-colega da faculdade, ele me indicou o Reset, um dos primeiros resets, que era presencial. Eu não tinha como fazer presencial porque eu tinha as empresas para tocar. E aí, quando teve um outro, que foi agora durante a Covid, que era online, eu decidi fazer e gostei. E aí, desde então, foi um processo de aprendizado muito intenso. Eu consegui me atualizar e tudo mais, e me senti à vontade para poder voltar para o desenvolvimento,
porque foi uma porta de entrada. Eu achava que era uma barreira eu não ter o conhecimento técnico, ou pelo menos não estar atualizado dos conhecimentos. Eu achei que eu jamais ia conseguir, e o Reset serviu para dar essa empurrãozinho aí. E para mim foi fantástico essa transição, porque era um momento difícil, eu queria fazer essa mudança e acabei mudando por algo que eu gosto de fazer. Sempre gostei. Então eu acabei me redescobrindo nessa área e estou bem satisfeito aí há 1 ano e meio. Legal, Nicolai. Eu acompanhei um pouquinho da tua jornada, né? Tu estava fazendo ali o programa do Reset, eu estava como monitora, e o Nicolai era sempre aquele que tinha a resposta, ajudava os colegas, não era a pessoa egoísta de, não, eu já sei tudo, não vem aqui me falar o que é para fazer. Não, era sempre muito proativo, ajudava os colegas. Então, veio de encontro, né? Tu tinha um conhecimento passado, tu conseguiu reaproveitar ele, e hoje tu tá aí porque tu não descartou as tuas experiências passadas, né? Mesmo lá com o Java 2, tu conseguiu trazer isso pro teu dia a dia. E Ju, pra ti, como é que foi aí a tua tomada de decisão pra virar essa chavinha aí e virar uma desenvolvedora? O meu foi bem diferente, mas isso que é legal, né, desse papo aqui, que são situações diferentes. Assim, eu sou ali também do começo dos anos 90, né, então eu passei ali por essa transição ali de ter internet, tudo e tal, e eu sempre acabei também tendo o privilégio de ter computador em casa. E aí eu lembro ali, tipo, sei lá, eu tinha uns 10 anos de fazer o HTML ali no meu blog, etc. Só que aí que tá, eu não sabia que era HTML, eu só queria o meu blog rosa, e era isso. E a gente pesquisava e pronto. Só que o ponto é o seguinte, eu vim ali de uma estrutura mais tradicional, né? De, assim, quando você vai fazer 18 anos, ou você vai para engenharia, vai para medicina, vai para direito. E aí eu ia, né, para medicina ali, só que aí por N fatores achei que faria mais sentido eu ir para o direito. E aí foi o que eu fiz. Só que isso daí até comentei que eu tinha a parte de administração, né? Acabei também indo ali, fiz o técnico de administração. E aí com 18 ali eu fui no direito. Aí eu me formei bem nova, né? Eu tinha uns 22 ali, né? Que eu já fui direto. E é só que assim, além dessa parte tradicional, ninguém chegava e falava assim, não, tem a tecnologia para você exercer. Eu acho que, pelo menos ali na bolha que eu estava, era muito do tipo assim, cara, o cara do TI é o cara de suporte, vou consertar a impressora e só. E eu achava que os sites não era alguém que criava, era só tava ali, sabe? Era alguma coisa que já vinha embutida na internet, muito louco, assim. Sei lá o que eu tinha na mente. E aí, assim, fui por muitos anos, né, dos 22 aos 27, hoje em dia eu tenho 30. Aí, na época, eu tinha muitos amigos ali dessa área, né, tinha até um namorado ali na época que ele estava como dev Java no Itaú, né. Aí eu comecei a dar um help para ele ali, ajudar as partes da faculdade e tal, ele comentava assim para mim, você não quer dar uma olhadinha? Aí eu falei assim, por que não, né, não tô fazendo nada. Aí eu vi que fazia muito sentido e que me dava uma outra possibilidade que o direito ele não tinha. O direito ele acaba sendo uma profissão muito restritiva, né? Tanto que a gente não pode, a gente só pode advogar tipo em outro estado até uma quantidade de processos bem poucas ali, senão a gente tem que pegar a suplementar, né? E você também não pode advogar fora do país, porque é outro direito e tal. Então, é muito restrito. Então, por mais que eu gostasse, eu percebi no TI que ele me dava mais a possibilidade de criar, sabe? Não era tão burocrático. Aí eu falei assim, por que não? E aí, por uma feliz coincidência, né? Lá por outubro de 2019, eu trabalhava ainda, né, na parte de direito, trabalhava lá na Vila Olímpia, no QIE de São Paulo, numa multinacional francesa. E aí eu comecei ali a estudar e tal, e aí veio o negócio do Covid, né? E aí fui full remoto e tal, e aí fiquei indo nessa daqui. Aí, na época, eu consegui o meu primeiro trabalho ali depois de uns 2, 3 meses ali, que era meio que um PJ, né? Então, eu mantinha um de manhã, um à noite. Aí, depois, eu consegui a primeira oportunidade ali mesmo, que fez eu deixar a multinacional, que foi a da ZUP, né? Aí, eu fiquei 1 ano na ZUP, aí fiquei 1 ano na Senior Sistemas, e agora, atualmente, estou há uns 2 meses aqui no PagSeguro. E eu escolhi o Java também, gente.
Boa. Eu não sei se é uma boa escolha, né? Tem quem ame, tem quem odeie, mas Depende Java do tá dia, né? aí. Polêmico, polêmico. Ele é Mas, polêmico. mas Java é melhor, sim. Assim, é o que paga as contas. E se daqui a pouco for JavaScript, é JavaScript, gente. Não vamos polarizar, né? Mas tu falou um pouquinho, né, Gil, de tipo, nossa, tu tava ali trabalhando meio turno e tudo mais. Como é que foi a tua programação, assim? Como é que foi o teu planejamento para fazer essa transição? Em questão de tempo de estudo, até financeiramente também, porque a gente, querendo ou não, dá um passinho para trás. Como é que foi esse teu preparo para daí dizer, olha, não, eu vou fazer a transição e agora eu tô decidida. Como é que foi para ti? Então, assim, eu já tinha uma personalidade bem metódica, né? Então, assim, eu já vinha há muito tempo, sempre fui uma pessoa que eu sempre guardei dinheiro, então sempre tive reserva de emergência. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre estudei demais, né? Então, assim, basicamente, acabou sendo mais tranquilo um pouco disso, porque eu não tive que mudar minha vida inteira, entendeu? Eu só fui estudar, tipo, uma nova coisa, e até por isso ali que eu fiz a transição bem mais rápido, sabe? Então, já era uma coisa que eu já vinha ali fazendo. Aí eu simplesmente, assim, foi realmente complicado, especialmente ali no comecinho, antes de virar a pandemia, porque eu decidi entrar na faculdade também, né, de TI. E aí era bem complexo, né, porque eu trabalhava ali 8 horas na Vila Olímpia, só que eu demorava 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. Tinha a faculdade, que era longe também, só que era na metade do caminho, porque era que eu conseguia chegar, perto da minha casa não ia conseguir chegar a tempo. Aí, assim, era só ficando sem dormir, fazendo todas aquelas loucuras que às vezes a gente precisa, né? Quando a gente está atrás de um objetivo, a gente precisa começar a fazer. E aí foi isso, mas aí quando veio a pandemia, né, no quesito ali ser 100% remoto, foi uma coisa que ajudou muito, né? Porque eu tinha muito mais tempo, né? Eu ficava 5 horas só no transporte público. E eu ficava assistindo o quê? Série do Lucifer. Terminei as 7 temporadas. E aí eu consegui otimizar mais esse tempo, sabe? Assim, então, tipo, se eu quisesse estudar no almoço, eu conseguia, porque eu comia mais rápido. Então foi mais ou menos assim, né? E é até uma coisa que ainda continuo fazendo, né? Porque qualquer, acho que, profissão, né, na área intelectual, a gente precisa estudar a vida inteira. Então é o que eu faço, tipo, ali, encerro ali meu trabalho, aí venho aqui, vou fazer a janta, tal, e continuo estudando. Então eu vejo que foi mais ou menos isso. Da questão financeira, né, como você comentou, eu já tinha parte de reserva de emergência, tudo e tal, e realmente meu salário diminuiu bastante, né? Porque eu já estava ali numa posição ali de coordenadoria, de etc e tal, mas foi uma coisa que eu já estava planejada também para fazer nesse quesito, entendeu? Então dava para suprir em relação aos gastos. Então eu não dei ali, até não aconselho, né, que a galera, não, vou sair do meu emprego só para fazer a transição. Não, é desafiador, mas é mais isso daí, entendeu? Então todo o tempo eu mantive a minha outra renda até ter, tipo assim, o sim definitivo. Aí, beleza. Sim, ela foi bem pensada, né? Como tu disse, eu Foi, não posso. porque eu falei, eu sempre fui metódica, entendeu? Então, assim, pensei muito sobre. Sim, e tu concretizou, tu disse, tu é metódica, tu estuda bastante e tal, mas como é que tu te organiza no teu dia a dia para manter uma rotina de estudos? Tanto ali pensando como era antes da transição, quanto agora. Como é que tu pensa e estrutura assim, Java tem milhões de coisas, para onde que eu vou? O que que eu vou pegar primeiro que eu vou estudar tudo? Como é que foi que tu montou esse teu processo de aprendizado? Então, ali na época, né, eu tava meio perdida. Então, eu fui ali nos cursos mesmo que a gente tem, sabe assim, do Zero Deploy. E era isso. Aí, o que que acontece? Só que acaba que esses cursos, eles acabam dando só o superficial, né, pra gente. Aí, depois que eu realmente adquiri ali o conhecimento de tipo, é isso que eu tenho que estudar, eu sou a maior fã do Notion. Eu não sei se vocês conhecem, mas assim, gente que não conhece, por favor, use. E basicamente eu tenho várias abas ali, várias pages do tipo assim, roteiros de estudos atuais. Então, por exemplo, assim, sei lá, Java. Eu resolvi voltar a estudar tudo de início, por mais que eu já tinha estudado várias vezes, eu vi que ainda tinha uns gaps por causa desses negócios, né, do Zero Deploy. E eu coloquei tópico por tópico,
e vamos indo. Então, por exemplo, assim, aí é o que acontece, eu separo ali a minha rotina. Então, por exemplo, no dia que eu encerro às 5 o trabalho, aí beleza, aí eu vou com uma fruta, aí eu pego das 6 a, sei lá, 7 eu tô estudando, aí depois eu faço a janta. Aí quando eu faço a parte às 6 horas, é a mesma coisa. Eu sempre organizo nisso, sabe? Tipo, eu faço muitas playlists no YouTube, e eu vou indo. E assim, o que eu faço muito também é me obrigar a fazer isso. Porque, assim, se a gente é escravo, eu já fui muito, né? Escravo da motivação, no final acabava não fazendo muita coisa, porque não é todo dia que a gente está motivado. Então, assim, eu organizei aqui na minha cabeça que é o seguinte: todo dia eu tenho que estudar. Vai ter dias que eu vou estudar 10 minutos? Vai. Vai ter dias que eu vou estudar 1h30? Vai. Mas todo dia, se eu estudar um pouquinho, pelo menos eu estou 1% melhor do que sem estudar. Então, não importa, sabe? Então, eu vou indo mais ou menos assim. Legal. Isso me fez lembrar uma frase que feito é melhor que perfeito, né? Exato. Melhor estudar 10 minutos do que não estudar nada e ficar acumulando. E, Nicolai, para ti, como é que foi essa questão do planejamento para virar a chavinha? Tu tinha ali gerenciamento das empresas. Como é que foi assim? Não, vou estruturar o meu tempo, vou dividir, ou por fazer ali o reset, acabou facilitando um pouco para que essa transição acontecesse. Como é que foi o teu processo de planejamento como um todo? Bom, a Covid foi algo que afetou muito, né, para quem tinha bar e trabalha nessa área, bar e restaurante, né, porque fomos obrigados a fechar. Então foi um período muito tenso que precisamos demitir todo mundo, aí tem que ter dinheiro para demitir e foi muito complicado financeiramente. Mas eu já tinha alguma coisa investida que me dava uma segurança aí de pelo menos pagar minhas contas, né? E então eu não saí de um salário bom para um pior. Eu saí do zero para um salário mais ou menos. Ou seja, o último ano ali da Covid, o último ano que eu tinha um negócio, eu não estava mais recebendo. Eu recebia só dos meus investimentos que eu tinha, que era o suficiente ali para pelo menos pagar o básico. Então não foi tão complicado. Eu sabia que o salário inicial não era tão alto, né? Porque é um salário oferecido para a pessoa que está em aprendizado, né? Eu tive bastante facilidade porque eu sempre gostei muito de lógica, né? Então, lógica é algo meio universal para quem quer trabalhar com desenvolvimento. Às vezes as pessoas focam muito em linguagens, mas é legal tu ter uma noção de lógica, porque linguagem tu aprende conforme a necessidade. Muitas vezes, inclusive, vai surgir uma demanda de uma linguagem ou alguma ferramenta, alguma coisinha que nunca viu, vai ter que ir atrás. Então, faz parte do trabalho do desenvolvedor ir atrás e conhecer novas coisas, né? Então, claro, é um estudo constante, né? Eu tive uma experiência bacana quando eu entrei no Pão de Açúcar, né, que é o cliente, que eu não tinha um time definido ainda, e eu fiquei num período de transição que eu não sabia se eu ia para uma área ou para outra, e eu conversando com as pessoas, elas me indicaram algumas coisas para eu estudar que provavelmente eu ia usar. Java é uma coisa muito abrangente, tem coisas, tem outras ferramentas que se usa dentro, né? E uma delas foi o Druze, que pouca gente conhece, e eu acabei mergulhando no Druze, né? Ele é escrito em Java, inclusive, e quando eu entrei num time, era algo muito necessário ali para o cliente solucionar um problema. E como eu tinha passado um período de quase um mês aí nessa indefinição de qual time eu ia e tudo mais, eu consegui me aprofundar tanto que eu li o livro, eu peguei o código-fonte do Druze e comecei a ler, estudar ele por dentro, para ver como é que ele funcionava. E isso é um grande problema e eu consegui achar a solução. E isso foi muito interessante porque eu até brincava que eu era estagiário, né, recém tinha entrado. Na verdade, se chama resetter, né, quem entra pelo reset, mas seria mais ou menos um estagiário. E acabei tendo a oportunidade de dar ideias para o pessoal da engenharia. Essas ideias, o pessoal ficou meio receoso de fazer assistir minha apresentação de início, mas acabou que eu convenci, deu certo e trouxe resultados super bons. E isso acabou me alavancando muito mais rápido, talvez, dentro da empresa. Eu acabei tendo um reconhecimento bem rápido mesmo. E isso é muito interessante comentar para quem quer fazer uma transição, que eu estou aí num cliente que tem, sei lá, 200 programadores, talvez, quase isso, muitos profissionais,
E sempre vai precisar alguém saber de alguma coisa. Ninguém sabe tudo. Então, tu pode estar jogando com os melhores profissionais, tá trabalhando junto com eles, mas tu consegue puxar alguma coisa que talvez tu veja que pode acrescentar e tu conseguir se aprofundar naquilo e ser reconhecido. Então, isso é bem admirável da profissão, porque sempre tu pode se destacar em alguma coisa, porque são muitas coisas. Tu pode estudar muitas coisas e trazer ideias, e essa liberdade é bem legal. Que legal, Nicolai. Tu, na tua fala, né? É uma soft skills que é uma soft skill que é muito importante, que é essa flexibilidade. Não dá para chegar no mercado e falar, não, eu só conheço Java, eu só conheço Java básico e vocês que lutem. A gente precisa ter ali uma flexibilidade. Tu falou, olha, entrei num projeto, tinha que usar um framework específico. Talvez amanhã tu vai ter que fazer uma demanda. Ah, essa demanda aqui vai ser em Python. Ah, não vou fazer porque é outra linguagem, não é isso aqui que eu quero e tal. Quais são as soft skills que vocês, como desenvolvedores, veem que são importantes para o perfil do desenvolvedor? E aí podem escolher quem prefere responder essa aí primeiro. Deixa eu só comentar uma coisinha antes que eu esqueça. O Nicolai, ele falou que para ele teve facilidade por causa da parte de lógica, né? E o que eu queria falar é que eu não tive. Nenhuma, gente. Nenhuma. Tipo, para mim foi muito, muito difícil mesmo entender, sabe? Por quê? Porque eu já vinha de um cenário o quê? Que eu não vinha lógica, acho que sei lá, do ensino fundamental. O ensino médio não focou na lógica, muito menos a faculdade de Direito ou as outras ali. Então, eu vou falar que, tipo assim, tem essa parte, assim, que vai ter pessoas que realmente vai ter mais facilidade e vai ter pessoas que não, que vai ser muito desafiador. Eu te entendo. Não é? Então, tudo bem. E que eu acho que, assim, aí até fazendo gancho para a parte de soft skills, eu acho que a primeira dela é persistência, sabe? Esses dias eu até coloquei ali no meu Instagram uma frase que era assim: ninguém para aquela pessoa que não desiste nunca. E é isso. É muito difícil às vezes para mim, sabe? Ainda depois de todos esses anos e tal, mas eu não vou desistir. Então também. Então a gente dá um jeito de aprender, sabe? Então eu vejo que a primeira delas é essa, é a persistência. A outra ali que tem até um gancho seria também realmente a parte de você ser uma pessoa flexível. Como eu falei ali no começo, sim, eu escolhi o Java, sim, mas eu acho que além de tudo, né, é muito importante a gente aprender a base da programação, né? Que foi até o que você falou. Porque, assim, hoje em dia, beleza, para mim faz sentido eu me especializar em Java, é o que eu quero. Só que amanhã, depois, se eu quiser ir para outra, se eu tiver a base bem estruturada, a parte de estrutura de dados, etc., eu consigo, sabe? E eu vejo também que é você ser uma pessoa também fácil ali de lidar, sabe? Uma pessoa ali que seja comunicativa. Acho daí muito importante, porque eu acho que, assim, qualquer tipo de relação, né, inclusive relação de trabalho, as pessoas precisam se comunicar. Então, eu vejo que você tem a parte de comunicação muito forte, sabe? De falar assim, olha, é o seguinte, eu não sei o que vocês estão pedindo, mas eu vou dar um jeito de aprender. Olha, eu acho que isso daqui não faz sentido. Ou, por exemplo, que o Nicolai falou assim, olha, eu tive uma ideia que se ele não tivesse essa parte de comunicação, ele nunca ia apresentar, ele ia perder muita oportunidade em relação a isso, sabe? Ia ficar lá no cantinho escuro dele. Então, eu vejo assim, a priori, eu vejo que são essas três principais. Seria a persistência, não desistir, porque, sério, só não consegue quem desiste, gente. Se você desistir, você não vai conseguir mesmo. Tudo a gente pode aprender, tudo. Algumas pessoas vão ter mais facilidade, outras menos, mas tá tudo bem, a gente aprende. Tem até uma frase que o pessoal fala, né? Nada vence a obsessão. Assim, é você ficar focado naquilo. Aí seria a persistência, né, que eu comentei, e essa parte de comunicação e tal. E aí, pode ir. Tem uma coisa muito interessante que hoje o mercado de TI tá muito disputado pelos profissionais, né? Então existe uma preocupação que eu nunca tinha visto das empresas de criar um ambiente acolhedor, um ambiente bacana para as pessoas trabalharem. Então isso acaba criando requisitos quando eles buscam os profissionais que são muito importantes, que às vezes são além da questão técnica, porque a técnica estuda, treina, inclusive lógica também dá para treinar e tudo mais.
E eu tive o prazer de participar do o penúltimo reset, tem um em andamento, o anterior, entrevistando pessoas que eram candidatos. E eu consegui assimilar muito bem a política da empresa e o que é importante e o que decide ou não uma pessoa ser chamada ou progredir dentro de um programa. Né? Isso é uma dica ali que acabei aprendendo e vou passar para vocês, que eu acho importante, que eu vi muito candidato com conhecimento técnico melhor que dos outros ser recusado, porque, de certa forma, a pessoa era prepotente ou a pessoa guardava para si o conhecimento, ou seja, não tinha aquela questão de trabalhar em conjunto e tudo mais. Então, tem que pensar muito no ambiente de trabalho e se tu és uma pessoa agradável para o ambiente. E as empresas não querem ter a pessoa prepotente ou a pessoa que pode ser um pouco mal educada e tudo mais, porque apesar dessa pessoa poder produzir bastante, pode ser que ela afete a moral dos outros, o ambiente não fica tão legal, e isso acaba prejudicando todo mundo. Então, a questão comportamental, ela acaba sendo tão importante quanto a técnica e às vezes até maior, né? Principalmente nesses programas que a pessoa não tem um requisito tão grande técnico que o programa já se dispõe a ensinar a pessoa, então a parte comportamental é muito importante. Além disso, eu citaria a curiosidade. Eu acho que muitas pessoas, às vezes, guardam para si uma dúvida, e isso é muito ruim, porque cada vez que tu deixa de fazer uma pergunta, talvez seja um conhecimento que tu deixou passar. Então, não existe pergunta ruim, não existe pergunta boba, sempre pergunte, sempre vá atrás, principalmente quando estiveres entrando nessa área. As pessoas, elas têm essa coisa de ajudar, pelo menos na minha experiência, eu fui muito bem acolhido e isso me ajudou muito no meu aprendizado e foi uma percepção muito diferente, né? Porque eu vim da indústria, que tinha uma cobrança diferente do que é hoje. O bar e cervejaria é uma coisa totalmente diferente. E eu achei muito legal o clima, pelo menos da empresa que eu trabalho, na área de TI. Isso me surpreendeu bastante e isso é muito legal porque te deixa muito mais motivado a trabalhar. Bom, falei bastante, eu ia falar mais um ponto. Pode ficar bem à vontade. Tem um ponto que, assim, não ficar conformado. Eu acho que algumas pessoas, com o passar do tempo, mesmo depois de ter feito uma transição, entrado nesse ramo, algumas pessoas acabam se acomodando um pouco, principalmente quando atinge um salário que já acha ok. Eu acho que isso é algo que poderia ser evitado, porque esse mercado, o limite dele não é tão bem definido. A pessoa pode crescer a vida inteira, mas ela não pode estar conformada, né? Ela tem que ir atrás e, principalmente, pensar não só no código, e além do código, pensar também na busca de soluções, ideias e tudo mais. Eu acho que isso é muito mais valorizado do que um código que funciona, simplesmente funciona, né? Às vezes uma ideia, eu acho que é muito bem-vinda aí pelos clientes e eu acho que a pessoa precisa contribuir nisso e acaba sendo um jogo de ganha-ganha. A empresa ganha, o profissional ganha. É verdade. Eu queria falar desse negócio aí rapidinho, da parte de soft skills, de realmente a pessoa ser uma pessoa fácil de lidar. Isso realmente ali faz total a diferença. Eu, assim, tendo uma percepção bem clara, eu acho que eu não demorei tanto para entrar na área por causa disso. Porque o conhecimento técnico em si não tinha muito, vamos ser sinceros. Então, eu acho que foi mais sobre isso, sabe? Assim, como eu vinha há muito tempo, né, do mundo corporativo, desde os 18 trabalhando ali, já trabalhei em várias empresas e tal. Então, eu tinha essa skill bem desenvolvida. Mas por quê? Se eu não tivesse essa skill, eu não ia sobreviver no mercado. Você precisa ter. E o que acontece? A parte ali da técnica, eu acho que ela acaba sendo até, como o Nicolai falou, né? A parte da soft skills, sabe? Ela é até mais relevante do que a técnica, porque soft skills requer muita terapia, requer anos e anos, requer a personalidade da pessoa. É uma coisa que é muito, muito, muito difícil a pessoa alterar, diferentemente do conhecimento técnico, né? Conhecimento técnico, a pessoa estuda ali e já era. Então, eu queria comentar isso daí. Um bom ponto, Ju. E até lembrei que quando eu entrei para tecnologia, foi me falado assim: olha, a gente sabe que tu precisa melhorar bastante na parte técnica.
Só que a parte técnica é como o Nicolai falou, a gente treina, a gente pratica, a gente ensina. Agora, o comportamento, as soft skills, isso a gente não tem como o teu gerente chegar aí, ó, bom senso. Agora tipo assim, ó, que 12 anos de terapia, volta daqui 10 anos. Não tem como. Exatamente. E é interessante, porque. Não sei se tu quer comentar, Nicolai. Não ia dizer, faça um curso de como ser bacana. É! Não tem como. E eu vejo hoje que quem, às vezes até fazendo uma comparação, né, de quem tá fazendo uma transição de carreira para quem tá entrando pela primeira vez no mercado, que se a gente for fazer uma comparação nível técnico, às vezes tá no mesmo nível, né? O pessoal tá entrando de estágio, entrando na primeira experiência ali na tecnologia, é meio igual. Mas pessoas que estão em transição de carreira, elas se sobressaem dessas pessoas que é a primeira experiência dela. Por quê? Porque elas já têm uma vivência anterior no trabalho. Então, vocês comentaram aí de experiência que vocês tiveram que hoje faz com que vocês consigam tá no nível que vocês estão. Então, a comunicação, flexibilidade, a criatividade, querendo ou não, ela é muito importante dentro da tecnologia. E vocês veem hoje que a profissão de vocês do passado ajudou com que vocês tivessem o comportamento de como vocês são hoje na tecnologia tem influência do passado? Super. Super. Até porque, assim, eu comentei da parte ali de lógica, né? De lógica ali propriamente dito, lógica de programação, no direito, obviamente, não tinha. Mas o direito, ainda assim, ele é lógico, né, gente? O cliente chegava com um problema, eu tinha que apresentar uma solução. É a mesma coisa de TI. Então, assim, eu vejo que eu ter todo esse background de estudar mesmo, sabe? Me ajudou muito, porque era diferente ali se eu fosse talvez uma pessoa que não fosse muito ligada aos estudos, eu ia sofrer muito mais para ter que sentar numa cadeira e estudar. Então, eu acho que ajudou muito, e não só isso, eu acho que também muito na parte de negócio, sabe? Igual, por exemplo, agora que eu tô aqui no PagSeguro, tem muita parte de e-commerce, né? E já era muito que eu via ali na parte da multinacional. Então, você vai pegando as skills ali e você vai juntando. Então, assim, sei lá, cheguei ali no treinamento, o pessoal ali, adquirência. Eu já sabia o que era, já tinha visto toda essa parte. E não foi na ZUP, não foi na Sênior, foi nessa daí anterior. Então, eu acho que aí você também, como eu falei, você consegue saber como lidar com o mundo corporativo, né? Então, eu acho que só veio assim para agregar, sabe? Para mim foi muito importante, ajudou muito. Eu acho que toda experiência, mesmo quando elas são negativas, elas são válidas, né? Sempre acrescenta alguma coisa. E eu passei por essa questão de ter empresas, eu acho que foi muito válido, porque é a primeira vez que eu tenho carteira assinada com 40 anos. Eu tive uma experiência muito rápida quando era jovem, tanto que agora eu estou de férias, é a primeira vez que eu tiro férias remuneradas na minha vida, né? Que eu sempre fui para essa área aí de empreendedorismo, então foi uma mudança bastante drástica, né? E agora sou uma pessoa com carteira assinada, mas eu consigo ter uma visão muito melhor, que talvez se eu não tivesse passado por essa experiência, né, talvez eu não tivesse, que as minhas entregas elas precisam ter um valor que compensem no mínimo o meu salário. No mínimo não, na verdade eu preciso ter entregas que tenham um valor muito maior que o meu salário para justificar o pagamento dele e talvez os meus aumentos. Então eu estou sempre buscando soluções e coisas que possam trazer valor para o cliente. E essa visão meio que de dono não sendo dono mais, mas enfim, isso acabou virando pessoal meu, né? E eu vejo hoje em dia muitas pessoas reclamarem muito e se sentirem mal no ambiente de trabalho, porque, enfim, não conseguem entender essa dinâmica de você precisa entregar para a pessoa receber e te pagar. Então, isso é bem claro na minha mente e eu levo muito a sério. Sim, não é um conto de fadas, né? Tipo, a gente precisa gerar valor, entregar valor, e é um ciclo, porque se eu tô buscando ali mais conhecimento, entregar mais, meu cliente vai receber mais, posso receber mais, então é uma roda que ela tem que girar e começa pela gente, né? E, Ju,
vou fazer uma pergunta para ti. Na tua transição, o que fez te impulsionar? O que fez te levar para frente? E também coisas que foram barreiras ali no teu processo de transição. Ter objetivos muito claros do que eu queria. O objetivo central de todos eles era a parte de ter oportunidade de carreira internacional. Então, era uma parte ali que sempre permeava na minha cabeça. Era tipo assim, tava cansada. Não, mas você não quer isso? Aí eu divertidamente falando ali comigo. Então, eu acho que assim, o que mais me impulsionou é ter objetivos muito claros. E é fazer o que eu podia fazer hoje para o meu eu de amanhã. É muito frase de coach, mas é muito isso que acaba acontecendo, sabe? E aí, você falou qual que mais me atrapalhou? Eu acho que foi não ter sempre esbarrado em pessoas ou ambientes tão favoráveis para pessoas com transição de carreira. Porque, assim, como a gente está realmente ali no mundo corporativo, né, a gente pode esbarrar em tudo quanto é pessoas. E nem sempre elas, especialmente as pessoas que às vezes têm muito tempo de casa, etc. e tal, elas estão preparadas para receber essas novas pessoas de transição de carreira. São pessoas muitas vezes estagnadas, que já estão ali acostumadas com aquilo, que é igual o Nicolai falou, né, que acabam ficando meio acomodadas. Então, ali, o que mais me atrapalhou foi isso daí, sabe? Assim, às vezes não me deixar levar por não estar, às vezes, num ambiente tão favorável para aquilo, sabe? Ali ter sempre aí entrou naquele negócio, ter sempre meus objetivos claros, porque não é conto de fadas. A gente vai ter vários desafios na vida e é isso. Bom, eu acho que o que me impulsionou talvez seja essa ideia de tentar encontrar soluções, né? Porque na parte de desenvolvimento é o ato em si do nosso emprego, mas além disso tem a parte de pensar em soluções, além de simplesmente codar o que foi repassado. Existe essas duas partes, que é a parte da programação, da parte técnica, e tem a parte de negócios, é entender o problema e arranjar soluções. E muitas vezes eu me deparei ali com soluções que foram apresentadas para o time aplicar, e nisso foi pensado melhor e foram apresentadas outras propostas de soluções. E às vezes essas propostas foram adiante e de fato criaram melhores resultados. Então, essa habilidade, talvez, de tentar resolver problemas e apresentar soluções e as pessoas acatarem essas soluções e tu ver o resultado dando certo e comemorado depois, eu acho que isso é muito importante. E como eu tive várias oportunidades de fazer isso, eu acho que isso me facilitou bastante aí nessa, digamos, rápida ascensão, porque comecei pequenininho e fui subindo e ainda pretendo continuar nesse processo, afinal estou há 1 ano e meio só. E a outra pergunta era sobre as dificuldades. O que foi uma barreira para ti? Olha, para mim foi tão maravilhoso assim essa transição, eu fui tão bem recebido, as pessoas foram tão... Nossa, eu não tenho, eu acho nada relevante para dizer que me atrapalhou. Eu acho que, bem pelo contrário, tudo foi muito fácil porque as pessoas me ajudaram a trilhar esse caminho, eu sempre me senti muito à vontade. Não consigo pensar em nada relevante assim para mencionar. Eu pensei em mais um, que aí eu posso falar por ele. É a parte da paciência, gente. Eu sou uma pessoa com uma tendência ali a ser meio ansiosa, então meio que eu queria tudo para ontem, sabe? E foi bem desafiador eu ter que virar a chavinha de que, tipo assim, não, eu não sabia tanto quanto ali o direito, né? Que foi o que eu falei, já estava ali na parte de coordenadoria, então já estava num certo nível. E não, cara, calma, tu tá começando. Vai com calma. As coisas são um processo, sabe? Porque eu vejo que às vezes assim, quando a gente sai ali, pelo menos ali da faculdade ali, do ensino médio, né, para 18 anos, a gente já tá meio que impulsionado, tal, que não sei o que, não sei o que lá, e a gente entende que vai demorar. Como, por exemplo, o direito são 5 anos, né? O TI ali, minha faculdade foi 2 anos e meio, e não necessariamente precisa de uma faculdade. Eu vejo que a gente tem muito aquela coisa que o mercado coloca, sabe? Tipo, sênior de 2 anos. Você vai virar ali do zero deploy em 6 meses, vire pleno em 6 meses. Então eu vejo que é muito essa parte, sabe? Assim, tipo assim,
a aceitar o meu próprio tempo de progresso, que foi ali o que a gente falou, né? Desfeito de que perfeito. Aceitar que assim, e que não necessariamente vai ser o do seu amiguinho, sabe? Não se comparar, cada um tem seu tempo. Então eu vejo que essa parte ali, sabe? Tipo, a paciência também foi um desafio. Depois de teres mencionado, eu acho que eu tenho algo relevante, sim. Eu concordo contigo. Foi algo que eu tive uma certa dificuldade, agora pensando bem, de querer fazer muita coisa e às vezes abraçar mais coisas do que eu deveria. Então, aos poucos, com alguns puxões de orelha dos meus colegas, tipo, aprender a priorizar as coisas, a seguir um roteiro e tudo mais. E isso foi uma coisa que eu tive que moldar aos pouquinhos, eu tive que dar uma segurada, e eu percebo hoje que é muito melhor focar em algo, priorizar, depois passar para outro ponto, do que tentar fazer algo, abraçar tudo, mas abraçar tudo mais ou menos, né? Isso foi algo que eu acabei tendo que mudar e ainda estou em processo de mudança, né? Bom ponto. E eu me vejo em vocês, tive dificuldades muito parecidas. Inclusive, hoje, quando eu faço acompanhamento de pessoas que estão em transição, e uma das maiores barreiras é essa, de calma, eu não preciso dizer sim para tudo, eu não preciso aprender todas as linguagens, todos os frameworks, tudo que está na moda ou que está vindo. Eu preciso priorizar, eu preciso focar. E não é porque eu não tô dando sim para as outras coisas que eu tô ficando para trás. Não, na verdade, tu tá fazendo bem feito, tu vai entregar também as tuas tarefas bem feitas, e aí depois tu vai evoluindo, né? É um processo, a gente quer abraçar tudo, porque também tá naquela. É, é tudo muito novidade, então é legal. Tipo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer tal, outra coisa. E quando vê, a gente tá se sobrecarregando. E quem faz tudo não faz nada, né? Então é importante ter essas priorizações. E faz mal feito, às vezes. Exatamente, exatamente. E aí eu queria puxar um gancho aqui de, bom, vocês passaram pelo processo, coisas impulsionaram vocês, que na trajetória de vocês hoje, como alguém que é uma pessoa desenvolvedora, o que é mais alegra vocês, assim, o que dá orgulho de vocês olhar para trás e, nossa, eu fiz isso, eu entreguei isso, eu apresentei isso. Nicolai, pode começar por ti. Bom, como eu acho que adiantei antes ali, logo na minha entrada na empresa, eu acabei ajudando a solucionar uma grande questão ali que era muito importante, principalmente porque nós estávamos perto da Black Friday, que é uma data muito importante para o e-commerce, e deu tudo certo. E foi muito engraçado porque tinha uma sala online com muitas pessoas, as melhores cabeças, todo mundo acompanhando números, gráficos e tudo mais para ver se ia dar alguma coisa errada. E eu senti um clima muito tenso, né? Porque eu recém tinha entrado e não tinha visto a Black anterior, né? E eu acho que era meio que da cultura, assim, alguma coisa não está muito certa, tem que correr atrás. E com as nossas entregas, claro, não só as do meu time, mas de todos os outros, foi super suave, deu tudo certo e as pessoas comemoraram. E tem o meu dedinho ali em uma das coisas que eram críticas. E é muito legal ter o reconhecimento disso depois e ver a alegria da entrega, né? E mesmo assim, continuei depois, superada essa parte da Black, a gente acabou decidindo refazer todo o projeto, o serviço que a gente cuida, né? E ele está essa semana para subir para prod, ou seja, faz um ano mais ou menos está sendo desenvolvido. E, enfim, tô bem, tô de férias, mas estou na empresa por causa do churrasco. Mas eu estou bem curioso para saber como vai ser essa entrega. E também eu tive algumas ideias que acabei colocando, fiz umas meetups e coisa e tal. E foi bem interessante hoje. Eu estava aqui, chegou um colega de outro time, na verdade eu nem sabia o nome dele. Ele veio, pá, eu vi, tô assistindo o meetup, nosso time está adotando aquela ferramenta agora para fazer métricas no nosso serviço e coisa e tal. E eu vi que outros times também. Então, eu acho muito interessante, às vezes, eu aprender alguma coisa e passar adiante, que é uma forma de tu mesmo aprender. E é legal tu ver o retorno das pessoas dizendo, deu certo, curti e tudo mais. Então, isso é o dia a dia aí que,
quando tu vê as pessoas felizes com uma entrega tua, tu fica mais feliz ainda. E pra ti, Ju, que conquista te orgulha? Para mim foi muito essa parte ali de comunicação, né? Assim que eu adentrei lá na ZUP, né? Eu comecei ali na parte ali do TDC, né? Então, painelista, palestrante, coordenadora, comitê técnico. E isso daí foi uma coisa que me orgulha muito, porque o que acontece? Às vezes parece meio que um trabalho invisível, mas você acaba ajudando muitas pessoas, sabe? Então, assim, eu já participei ali na coordenação de inúmeras trilhas de carreira, na última estava a diversidade, já participei ali de Java. Esses dias aí também eu estava. Essa parte de fazer parte de comunidade é uma coisa que você ajuda muita gente. Esses dias eu estava da Java Girls, né? E aí, do nada, a gente estava ali, aí uma amiga minha me chamou, ajudei uma outra menina que era advogada, que queria virar, aí de repente estava conversando com outras mais 3. Então, tipo assim, essa parte ali de dividir o conhecimento, sabe? É uma parte que me orgulha muito, porque você sendo assim, pelo menos nos times que eu vou entrando, não tem muito uma tendência, né? O deve ser assim, o deve é mais aquele cara que coda no escuro. Só que você sendo ali aquela pessoa que começa a fazer, as outras pessoas elas vão fazendo, sabe? E eu vejo assim que conforme a gente vai dividindo conhecimento, as coisas ali ao redor do mundo também vão melhorando, né? É para isso que a gente veio para cá. Então, o que mais ali me deixa orgulhosa é essa parte, assim, que foi sem querer, né? Eu acabei caindo ali nessa parte, viram que eu tinha uma skill muito forte dessa parte de comunicação, e ao decorrer disso ali, acabei também virando mentora. Então, eu ajudei muitas pessoas ali, sabe? Ali, tipo, naturalmente, nem era uma coisa que eu pensava, não, vou fazer isso ali para ajudar, e quando você vai ver, você está impactando vidas. São pessoas que estão mudando de carreira, assim como você está fazendo também esse trabalho aqui, né, do Move It, que faz total sentido. E é uma das coisas, assim, que mais me dá o quentinho no coração, sabe? Porque, assim, quando a gente está ali, pelo menos eu, né, quando a gente está ali na empresa, a gente acaba não vendo tanto como aquilo impacta na vida, né, especialmente quando são empresas muito grandes, assim, no dia a dia da pessoa, do que quando alguém ali que você chega próximo, que você ajuda, sabe? Então, acho que acaba sendo uma coisa que eu me orgulho muito dessa trajetória. E, assim, nem sempre é fácil. Às vezes é bem desafiador, né? Porque é uma coisa que é bastante cansativa. Mas depois você vai vendo as pessoas evoluindo, sabe? Isso é muito bonito. O legal da tecnologia é que a gente tem essa... É meio que natural ter esse senso de comunidade, né? Então, tu distribui teu conteúdo, tu aprende, outra hora tu tá entregando. Então, é uma via de mão dupla. E isso é muito legal, assim. Tu falou, tava conversando com uma pessoa, quando a gente tava com outra. É, eu fico muito feliz quando eu recebo no meu LinkedIn, olha, Vicky, eu quero fazer transição e tal. Ex-colegas, ou às vezes pessoas que eu tipo, só tinha visto de longe. Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer e tal? Isso me traz, assim, uma alegria. É muito gostoso e me orgulha de poder hoje estar repassando, né? Porque alguém um dia também dedicou um tempo comigo e hoje eu tô dedicando meu tempo para outras pessoas também, né? E você está gerando valor, né, gente? Acaba sendo tudo sobre isso, é geração de valor. Então, quanto mais pessoas você consegue atingir, mais valor você gera. Exatamente. E não é pirâmide, tá, gente? Não é IND. Então, já para chegando aqui pro finalzinho, uma pergunta para vocês. Quem são ou quem foram as referências para vocês? E aqui vocês podem trazer nome de pessoas, cursos, programas, livros, enfim. Quem vocês poderiam indicar para que outras pessoas possam buscar também? Para mim foi muito pessoal da comunidade, sempre. Sempre acompanhei ali muito pertinho, né, o Java Champions. Sempre acompanhei muitas meninas ali MVP, a Paula mesmo, Santana é uma grande amiga minha que é MVP, e ela que está por trás do Deva Java Girls, né? Então, para mim são essas pessoas. São as pessoas que eu vejo que o Bruno Souza também é outro Java Champion que eu não tenho assim. Ele já me ajudou muito, é um amigo muito querido meu. E são essas pessoas, assim, que eu vejo, sabe, assim, elas são grandes referências técnicas do mercado, ali, como Java, especialmente, né? Só que são grandes pessoas ali com
skills, né, soft skills muito forte ali, sabe? São pessoas, assim, totalmente acessíveis. A Loiane, incrível, a Camila, a Mônica, então são pessoas ali que elas são realmente ali as minhas referências, especialmente as mulheres, né, na parte de tecnologia, porque eu vejo que ainda acaba sendo um mundo muito restrito, né? Na minha colação de grau mesmo, tipo, tinha, sei lá, 200 pessoas, tinha eu e mais 2 meninas. Então, eu acho que às vezes você ficar, né, perto ali de pessoas que têm uma jornada parecida com você, as meninas ali mesmo, ali da Dev Java Girls me ajudam sempre. E são minhas maiores referências, sabe? A galera ali que tá ali na parte do Java, que são referências tanto da comunidade quanto da própria Oracle, e que são pessoas que ajudam, e é isso. Quero ser ela, gente. Bom, eu para começar tenho um ex-colega de faculdade que foi meu sócio na época de automação, o Alexandre. Ele trabalhou na CWI, que é a empresa que eu estou hoje, e ele sempre, quando tinha um reset, ele me avisava e tentava me estimular, porque tu não tenta e tudo mais. A primeira vez eu acabei não aceitando, aí ele insistiu na segunda vez, porque não faz? Aí eu, tá, vou fazer. E acabou que essa indicação mudou totalmente o rumo aí da minha vida, e de forma super positiva, né? Então, essa preocupação dele foi muito boa para mim, e eu acho muito importante. Paralelo a ele, a minha namorada, ela trabalha na área de TI faz muitos anos, ela tem uma carreira bem mais avançada, ela trabalhou na CWI também, hoje ela trabalha na ADP, a Daia, e ela sempre me estimulou, ela viu talvez o potencial que talvez eu tivesse para ir para essa área, e sempre insistiu um pouquinho, vai, deu um empurrãozinho, né? E fora isso, depois que houve a transição, eu acho que todas as pessoas que eu lidei dentro da empresa, todas elas tiveram, de alguma forma, um pouquinho de combustível assim, para dar tudo certo, sabe? Me impulsionaram muito, e algumas pessoas em especial. Ou seja, dentro do nosso time aí tem pessoas que são muito boas no que fazem, não só na parte técnica, mas também na parte de comportamental, de ajudar, de entender as dores, de estar junto. Então, eu acho que esse grupo aí foi maravilhoso. Eu entrei num time, toda a minha carreira eu estou dentro desse time. Às vezes eu me pergunto, será que se eu fosse para outro time ia ser igual? Eu não sei, eu não tenho referência. Será que todas as empresas de TI são tão legais assim? Então, eu estou bastante feliz com esse time, e tem algumas pessoas em específico que foram sensacionais aí de me apoiar a todo momento, e com certeza a ajuda delas me deu um empurrão assim para ter dado tudo certo. Então, essa galera aí toda eu agradeço. Legal. A gente não. É difícil da gente chegar em algum lugar sem ter tido ajuda de pessoas, empresas, equipes, times. Importante a gente ter, às vezes, até essa autoanálise, né? Nossa, hoje eu tô aqui. Quem foram as referências que eu busquei? E aí, pra fechar com chave de ouro, o que vocês diriam pro eu do passado, de vocês lá da época que tomou a decisão pela transição de carreira? Bom, eu diria assim, ó, não vou mentir, vai ser desafiador. Alguns dias você vai querer chorar, outros você vai ficar em dúvida, mas vai ser uma coisa que vai te agregar muito, sabe? Vai te deixar mais próximo do seu propósito. Então, assim, vai com medo mesmo, continua fazendo o que você está fazendo, sabe? Vai dar certo, vão ter desafios como tudo na vida, mas faz. E tenha paciência, isso que é importante, tenha paciência com você, com o seu processo, que as coisas aos poucos elas vão se encaixando. Bom, eu acho que eu falaria simplesmente vai, confie em ti e vai, porque uma das minhas preocupações lá no início era talvez não ser bom o suficiente, ou ter algumas deficiências, principalmente técnicas, porque eu estava muito desatualizado, e acabou sendo uma preocupação um pouco à toa, assim, né? Tipo, depois que eu entrei, as coisas foram se encaixando, as pessoas foram me ajudando, eu fui progredindo. Então, não interessa em que nível você está, simplesmente vai.
vai que lá depois tu cresce, aí depende só de ti. Legal. Olha, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela presença de vocês. O Nicolai de férias, a gente foi lá, Nicolai, tu pode vir? Posso. A gente deu uma ajustada nas datas para conseguir ter a presença, então muito obrigada mesmo. Tenho certeza que a fala de vocês aqui vai inspirar outras pessoas também, todas aquelas que estão em dúvida ainda, ou que não, decidiu, mas precisa ali ter um direcionamento. Eu realmente agradeço muito por vocês terem vindo aqui. E se vocês quiserem deixar aí uma falinha final, tá aberto o espaço. Bem rapidinho, eu estava de férias, a Vitória me chamou e aí a Vitória e a Camila, elas tiveram também um papel importante na minha transição. Foram pessoas que eu tive contato logo no início e eu não pensei duas vezes, com certeza eu vou participar, que eu preciso retribuir esse apoio que elas me deram lá no início. E uma coisa importante também que tem muitos amigos que me perguntam fazer a transição e tudo mais, mas eu não sei programar. A área de TI não é só programação, né? Tem outras áreas. Eu acho que as meninas já tocaram nesses assuntos nas outras oportunidades. Então, se acha que desenvolvimento não é a tua área, dá uma analisada que tem outras também. Tem mercado, é um mercado que está muito forte. Enfim, vale a pena. É um ambiente legal, com boas possibilidades de crescer. Enfim, eu não me arrependo e estou super feliz aqui. E home office é vida. O que eu ia falar... Desculpa, eu tô 1 ano e meio na empresa, é a terceira vez que eu venho aqui na sede, e porque tem churrasco, na verdade. Senão, é no Rio Grande do Sul mesmo? É, no Rio Grande do Sul. Ah, legal. O que eu ia falar é o seguinte, gente, o poder do networking. Não subestimem ele. Ele é muito importante. Foi ele que me ajudou, tipo, acho que todos os empregos que eu tive ali na minha carreira. E foi ele também que proporcionou eu estar aqui. A Vicky foi uma pessoa muito querida também, que eu conheci ali no TDC. E também não pensei duas vezes quando ela me falou ali do convite, sabe? Então, assim, não subestimem o poder do network, o poder de se comunicar com as pessoas, de ser uma pessoa boa, legal, agradável. Não subestimem isso, sabe? A parte técnica, como a gente já falou aqui, 1 hora, a gente vai atrás, sabe? Mas peguem muito essa parte ali de contato com as pessoas. Isso é muito importante. E obrigada, gente. Muito obrigada, pessoal, por essas dicas, por esse momento que vocês dedicaram aqui. Vou encerrando por aqui. Nicolai, vai aproveitar teu churrasco, restinho das férias aí. Muito obrigada mais uma vez. Ju também, muito obrigada. Eu vou retirando vocês aqui e eu vou dar um recado final, já que hoje é o último dia, né, gente? Muito obrigada, gente. Tirando aqui. Bom, então, tristemente, chegamos no nosso último dia. A semana, ela passou, que foi muito rápida, ela foi produtiva, no meu ponto de vista. E a gente quer deixar em aberto uma lista de espera para nossa mentoria de carreira. Então, tudo que o pessoal falou aqui sobre, olha, soft skills, finanças, como é que eu me preparo para poder fazer essa transição, afinal, não é uma mudança que ela vai acontecer rapidamente, vai estar tudo lindo, maravilhoso no outro dia. Como que eu posso fazer a minha reserva de emergência? Como que eu posso me organizar também? Questão de autorreflexão, autoconhecimento ao longo dos dias. Todo mundo falou um pouquinho sobre se conhecer para também poder fazer a transição. E por fim, como se preparar para as entrevistas? Chegou o meu momento. Como é que eu vou deixar o meu LinkedIn lá bonitão para que as empresas olhem e queiram me chamar para suas entrevistas? Então, tudo isso vocês vão encontrar na nossa mentoria de carreira. A lista de espera, ela está aqui. Deixa eu jogar ali o link no comentário. Tadadã, nossa lista de espera para a mentoria de carreira. Aqui, já foi. Deixa eu pegar aqui o comentário. Aqui. Então, esse é o nosso Forms com a nossa lista de espera. Qualquer dúvida que tu tiver, ou também,
quiser fazer um feedback sobre como é que foi essa nossa semana, foi o nosso primeiro evento, primeira vez que a gente prepara algo e mostra para o mundo. Então a gente vai agradecer muito se tu puder nos falar o que tu achou, aprendizados que tu teve, networks que conseguiu fazer durante essa semana. E a gente vai então se despedindo. Nos sigam nas redes sociais, a gente está aqui no LinkedIn, mas também estamos no Instagram. Instagram nós somos Moveit, então @soumoveit. Nos siga lá também, para que a gente possa estar trocando informações. Outro ponto importante, antes que eu esqueça dele, o nosso Padlet com as dicas, cursos, programas de formação que estão em aberto na área de desenvolvimento, na área de qualidade, de processo, de design. Então, se tu tem interesse de fazer um curso gratuito, entra lá no Padlet e dá uma olhadinha, porque tem muita coisa boa. Eu vou fechando por aqui, eu agradeço aquelas pessoas que nos acompanharam ao vivo, mas que também vão acompanhar depois, mais tarde. As lives elas estão gravadas, então pode assistir em qualquer momento. E a gente vai encerrando por hoje. Muito obrigada pela participação de todo mundo, pela participação também das pessoas que fizeram parte dessa nossa jornada de segunda até hoje. Muito obrigada, Camila, também. Enfim, muito obrigada, pessoal. Vou encerrando por aqui. Tchau, tchau.